vez, aonde ele estiver, em nome de Jesus. Esther, capítulo por número 1, glória a Deus, que diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu ele um banquete a todos os seus príncipes e a todos os seus servos também, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Vamos ler o versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou os seus servos que introduzisse a presença do rei e a rainha Vasti, versículo 11, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Irmãos, o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos que estão do outro lado dessa oração é: se apresentar ou não se apresentar na presença do Senhor. Irmãos, Deus falou muito forte ao meu coração sobre se apresentar na presença do Rei da Glória. Eu vou repetir mais uma vez, o tema nessa madrugada é apresentar ou não se apresentar. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, esse é o tema do Senhor sobre a tua vida. Eu vou repetir mais uma vez, apresentar ou não se apresentar, em nome de Jesus. Essa é a sua decisão nessa noite, irmãos. Todos nós conhecemos essa passagem e eu não quero falar sobre Esther, ainda que esse livro leve o seu nome, mas eu quero falar sobre esse rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, e quero falar também sobre essa rainha chamada Vasti. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aqui, nos dias de Assuero, ele reinou desde a Índia até a Etiópia, ou seja, era um homem conhecido, era um homem de nome, era um homem de autoridade. Só que Deus falava assim: fala para o meu povo, fala para a minha igreja. Irmão, se eu for trazer todo o contexto dessa palavra, claro que vai ser todo o inverso daquilo que eu vou falar, mas eu quero trazer aqui o que o Espírito Santo me conduziu para falar contigo. Deus falou assim: fala com o meu povo, fala com a minha igreja, que nessa passagem aqui eu já começo a ministrar uma palavra sobre a tua vida, que aqui nessa passagem já não é mais o rei Assuero, já não é mais o rei Xerxes, como você preferir, mas aqui é o próprio Rei da Glória, é o próprio rei se apresentando para a sua vida nessa madrugada. E o Rei da Glória já faz uma pergunta: você vai se apresentar ou você vai continuar não se apresentando diante da minha presença, diante da minha face? A Bíblia diz aqui, irmãos, que o rei Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando sobre autoridade. A autoridade de Deus se apresenta sobre a tua vida nessa madrugada. O poderio de Deus, a majestade de Deus, ela começa a se revelar sobre a tua vida agora. E ele faz uma pergunta para você que está desviado, afastado, para você talvez que é crente, mas a sua fé está abalada, porque a enfermidade chegou, o não chegou sobre a tua vida, o teu marido talvez foi embora, as portas foram fechadas. Deus, a primeira palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida, a autoridade de Deus, a supremacia de Deus, ela começa a se revelar sobre a tua vida nessa madrugada. E ele faz uma pergunta: diante da minha autoridade, você vai querer se apresentar ou você vai continuar se escondendo daquilo que eu te chamei para fazer, daquilo que eu coloquei sobre a tua mão nessa madrugada? Ei, eu vou repetir mais uma vez: há uma autoridade do céu, já não é mais a diaconisa Carol, mas é uma autoridade do céu que se revela, que se mostra sobre a tua vida. E Deus está falando: ei, vai continuar se escondendo, vai continuar se apresentando diante de qualquer pessoa? Ei, eu te convido nessa madrugada, nesse tema, a se apresentar diante do Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória, irmãos? A palavra diz que o Rei da Glória, em Salmos 24, vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei? O Senhor forte, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Ei, o Rei da Glória, o Rei que está lá no trono, ele te pergunta nessa madrugada: vai continuar nessa vida medíocre? Vai continuar na situação que você está vivendo? Ou vai entrar na minha presença para me adorar? Irmãos, Deus dá livre-arbítrio. Se você quer andar nos caminhos do Senhor, se você quer se apresentar diante da autoridade do Senhor ou não. Mas essa é a pergunta para você e para mim nessa madrugada. Solta um glória a Deus, um aleluia, quem já está recebendo essa palavra. Mas olha que interessante, Deus revelou a autoridade dele sobre a tua vida nessa madrugada. E olha que interessante, mas naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no seu trono, versículo 2, fala que ele se assenta diante do
trono. Sabe o que Deus está falando? Primeiro, ele está falando sobre a autoridade que se apresentou diante de você. E segundo, ele está falando sobre poderio, sobre se assentar no trono. Ei, o Deus se assenta no trono nessa madrugada. O Deus que está lá sentado no trono e tem 24 anciões e 4 seres viventes declarando que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele se assenta no trono porque ele tem toda a majestade, ele tem todo o poderio. E te pergunta, ei, eu estou assentado e eu quero ver qual vai ser a sua atitude diante da morte, diante da dor, diante da calúnia, diante da fofoca, diante da miséria, diante da maldição de alguém, diante da palavra de alguém sobre a tua vida. Eu estou assentado no trono, aguardando. Você vai se apresentar ou vai continuar não se apresentando diante da minha presença? Calavarachúria. Irmãos, aquelas virgens, elas tiveram a oportunidade de guardar reserva, de guardar azeite. Ei, Deus te convida nessa madrugada. É madrugada, porque quem se apresenta tem reserva, mas quem não se apresenta é como as virgens loucas, é como as virgens nécias. Deus te faz uma pergunta: se você se apresentar, vai ser virgem prudente, mas se não se apresentar, vai ser nércia, vai ser louco. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua apresentação diante da minha presença, diante da minha face nessa madrugada? Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, e no terceiro reinado deu um banquete. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele chamou todos os seus nobres príncipes, mas também chamou os servos. Sabe o que Deus está falando? A minha oportunidade são para todos. A minha oportunidade de se render à minha majestade, de se render aos meus pés, de se apresentar diante da minha presença, que é o tema dessa madrugada, são para todos. É para o rico, é para o pobre, é para o negro, é para o pardo, é para o branco. Mas Deus te faz uma pergunta, porque diante da minha presença não tem grande, não tem pequeno, não tem pastor, não tem diácono, não tem voluntário, não tem discipulador, não tem... Diante da minha presença, todos são iguais. Mas a minha pergunta é, eu estou aqui apresentando uma água viva para você. E qual vai ser a atitude? Beber essa água, se apresentar para beber uma água viva, uma água que vai te lavar, uma água que vai te libertar, uma água que vai te transformar, uma água que vai te tirar desse cativeiro, dessa solidão. Ou você vai continuar não se apresentando diante da minha presença, diante da minha face. Deus faz uma pergunta: qual vai ser a atitude sua? Se o Senhor vier buscar a sua noiva, para onde vai a sua alma? Aonde está a tua salvação, louco? Essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Ei, deixa eu te falar uma coisa: quem decide não se apresentar diante da minha presença, Deus vai chegar naquele grande dia e falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aí alguém vai falar: mas eu preguei no teu nome, eu falei novas línguas, eu profetizei. Mas Deus vai falar assim: mas você não se apresentou com sinceridade diante da minha presença, você não se apresentou com sensibilidade diante da minha presença. Ei, Deus te convida, se apresente, rasgue o seu coração e não as suas vestes, se apresente com sensibilidade, se apresente com caráter, se apresente com descida à casa do oleiro. Deus te convida nessa madrugada. Vai ser nércia ou vai ser prudente? Vai fazer como Vasti, que decidiu não se apresentar diante da presença. Alabarachúria. Quem recebe essa palavra, irmãos, já solta um glória a Deus, já solta um aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele, irmãos, faz um banquete que dura 180 dias. Aí Deus falou assim comigo: esses 180 dias, minha serva, porque aqui é a personificação, é a figura do próprio Deus aqui, na figura do rei Assuero, ou Xerxes, como você preferir. E aqui ele deu um banquete de 180 dias. E Deus falou assim: sabe por que esse tempo todo? Quase 200 dias. É eu dando tempo pro meu povo se converter, é eu dando tempo pro meu povo se decidir, se apresento ou não se apresento diante de Deus. Ei, eu vou repetir mais uma vez. Diaconisa Carol, o banquete diz aqui foram de 180 dias, foram grandes, foram extensos. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: ei, tem dias, eu vou Calabarachúria, eu vou contar os dias, eu vou te dar oportunidade, eu vou acrescentar mais dias para que você se converta à minha face, se converta à minha presença, se converta aos meus caminhos, irmãos. E eu vou te falar outra coisa: a obra, ela não depende de mim, a obra, ela não depende de você. Quando Elias olhou, achou e falou: Senhor, mas eu sou o único que restou
pastor. Aí Deus falou, vai lá, pega Eliseu, filho de Safate, e unge no teu lugar como profeta. Ei, se você não quiser, outro vai fazer. Se você não quiser se apresentar, outro vai se apresentar. Ei, eu vou te falar mais uma coisa. Se você não quiser se apresentar, tem mulher samaritana. Se você não quiser se apresentar, tem prostituta Raabe. Se você não quiser se apresentar, Calabarachura. Se você não quiser se apresentar, tem um Pedro que vai se apresentar, mas ele negou. Mas no final ele se apresentou, ele se arrependeu. Ei, eu vou repetir mais uma vez. Não quer se apresentar, tem Raabe que vai, não quer se apresentar, tem Ruth que vai se apresentar e vai ocupar o teu lugar. Então não deixe ninguém ocupar o lugar que Deus reservou para você. Não deixe ninguém ocupar o lugar que Deus reservou para tua vida nessa madrugada. Ei, tem o reinado, tem coroa te esperando. Irmãos, Vasti, ela tinha o reinado, ela tinha glória, ela tinha presença, irmãos, mas ela decidiu fazer como aquele jovem, comer das bolotas dos porcos. Ei, Deus te convida nessa madrugada, não faça como o filho pródigo. O filho pródigo, irmãos, temos o exemplo dele. Ele decidiu não se apresentar diante da presença do Senhor. E quando ele caiu em si, ele falou, mas os meus empregados, servos de meu pai, eles comem melhor do que eu. E ele voltou. E ele quis se apresentar diante do Pai. E diante do Pai Celestial. E quando ele voltou para se apresentar, irmãos, tinha vestes real para a vida dele. Tinha anel, irmãos, esperando para colocar sobre as mãos. Ei, quem decide se apresentar tem vestes reais separadas para você, que só cabem em você, tem uma túnica que só cabe em você. Se você decidir se apresentar ao Senhor nessa madrugada, tem um anel real te esperando, tem uma coroa te esperando nessa madrugada. Receba essa palavra aonde você estiver. Não pense que está sozinho, não pense que está desamparado, porque eu sou Deus ainda que ergo do monturo necessitado, mas se apresente diante da minha presença. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que passado alguns dias, a Bíblia vai dizer que eles são os maiores, os menores, e dá mais 7 dias, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele banquete era de linho fino, tinha púrpura. Sabe o que Deus está falando? Quem decide se apresentar, eu dou o melhor. Quem decide se apresentar, tem coisas grandiosas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se nós não conseguimos se apresentar diante de uma autoridade da terra, se nós não conseguimos respeitar, como Vasti não fez, não se apresentou, não respeitou, como é que você vai respeitar o teu Pai Celestial quando chegar lá no céu? Ei, aqui é só uma jornada, aqui é só um treinamento. Ei, você está enganado. Se você está na rebeldia, se talvez você está no pecado, achando que Deus não está te vendo, aí você está falando, eu não preciso respeitar ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, quem não se apresenta é rebelde. Quem não se apresenta, irmãos, diante de autoridade espiritual, já está condenado há muito tempo, já se tornou rebelde. Mas quem se apresenta tem coroa real, tem lugares altos te esperando, e eu vou fazer os teus pés. Levanta a tua mão onde você estiver, e eu faço os teus pés. Quem decide se apresentar como a corça, como a serva, para chegar onde ninguém chegou, para triunfar como ninguém triunfou, para andar como ninguém andou. Ei, Enoque, eu te convido a andar comigo nessa madrugada, irmãos. Enoque se apresentou de forma tão diferenciada com Deus, que Deus olhou para ele e falou assim, tu não pode mais viver nessa terra não, porque você se apresentou de uma forma sobrenatural. Você se apresentou, Enoque, de uma forma diferenciada, e a Bíblia diz que Deus chamou Enoque para ele. Ei, Deus quer te chamar para viver coisas grandes, Deus quer te chamar para viver coisas incomparáveis. Pega essa palavra para a tua vida nessa madrugada. Para de comer bolota de porcos, para de comer o resto, se apresente, porque tem vestes reais chegando sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele decidiu, quando chegou no ápice daquela festa, ele chama Vasti e fala para que ela se apresente diante da presença do rei. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela estava dando outro banquete com as mulheres. E eu quero trazer para os dias de hoje, irmãos, se ela talvez como mulher de Deus, ou como homem de Deus, talvez se ela fosse, se ela tivesse no momento que o rei estava lá dando banquete, se ela estivesse orando, jejuando, buscando a face de Deus, talvez, irmãos, o rei nem chamaria ela. Mas não, enquanto o rei estava dando festa, ela estava dando festa em outro lugar. E no mesmo momento, ei, Deus te convida, não é tempo de festa, mas é tempo de buscar
buscar a minha face. Não é tempo de festa, não é tempo de bagunça, é tempo de buscar a minha presença. Ei, eu quero falar com alguém que está do outro lado nessa madrugada. Deus me mostra alguém que separou um dinheiro para fazer a festa do teu filho. Eu não sei se é de 1 ano, de 2 anos ou de 3 anos. Ei, mas Deus fala, não é um momento de festa. Pega a tua oferta e oferte na casa do Senhor, porque essa tua oferta vai dizer que você está se apresentando diante da minha face. Mas se você fizer essa festa, esse dinheiro que você juntou, você vai estar dizendo que não está se apresentando diante da minha presença. Irmãos, é muito sério isso. Vasti não quis se apresentar diante do Rei da Glória, trazendo para os dias de hoje. E a Bíblia vai dizer que eles falaram, agora ninguém vai te respeitar, agora todas as mulheres vão fazer igual. Claro, irmãos, que tem todo o estudo, porque talvez ela não se apresentou, mas a Bíblia vai dizer que há uma sentença sobre ela. A Bíblia vai dizer que ele dá uma ordem dos medos e dos persas para que nunca mais ela se apresente diante do rei. Ei, não quero ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Vasti, irmãos, não quis se apresentar, mas Deus me fala nessa noite para te falar, para a gente encerrar essa palavra. Você que quer que Deus faça morada no seu coração, você que quer que Deus faça morada na sua vida, irmãos, não faça como Vasti. Vasti, irmãos, nunca mais pôde entrar na presença do Senhor. Se você for estudar, irmãos, sobre Vasti, uns dizem que naquele tempo, no Oriente Próximo, as mulheres não poderiam se apresentar. Outra vez ela estava grávida, eu não sei, os estudiosos vão dizer isso. Mas por fim, irmãos, para resumir, ela não se apresentou diante da presença do Senhor. Mas eu tenho uma outra rainha que era órfã, não tinha nome de pai, não tinha nome de mãe, e só podia se apresentar, todos sabem disso, diante do rei. Irmãos, quem fosse convocado, quem o rei chamasse. Mas Deus está falando com alguém, quer que Deus faça morada, quer se apresentar diante da minha presença, faça como Esther. Esther não foi convocada, Esther não foi chamada, Esther não foi ovacionada, mas ela ousa a entrar na presença. Ei, se você, eu vou repetir mais uma vez, se você não quiser fazer obra, tem quem queira. Se você não quiser, você está achando, irmãos, que Deus vai esperar você para... Não, Deus não vai esperar você se decidir, não. Deus coloca outra em teu lugar. Então, antes que Deus coloque outra em teu lugar, e você não possa, irmão, isso é muito sério, nunca mais se apresentar diante da face do rei, nunca mais ter uma oportunidade, irmão, se apresente hoje, mostra as tuas obras, mostra as tuas mãos, mostra a tua realidade. Pai, eu pequei contra o céu, Pai, eu pequei contra a terra, Pai, a minha vida está assim, eu não estou aguentando mais. Se declare para o Senhor, se abra para o Senhor, mas não perca a oportunidade de se lançar aos pés do Senhor. Diaconisa Carol, mas tem Judas falando, para que tudo isso? Poderia ter vendido aos pobres, mas aquela mulher estava dizendo, não, eu vou continuar adorando, eu vou continuar regando com os meus cabelos, com um perfume de nardo puro, os pés do Senhor, porque se apresentar é isso, é não olhar para o que eu estou me apresentando, mas é dar para o Senhor melhor, é dar o que ninguém deu, é fazer o que ninguém fez, é andar como ninguém andou, é calabarachúria, calavarai. Quem recebe essa palavra nessa madrugada, irmãos, deixa Deus fazer morada na tua vida, deixa Deus fazer morada no teu coração. Ouça esse